É por isso que eu falo, os inscritos desse canal aqui se dão bem, porque não tem canal que traz os conteúdos mais rápidos do que esse daqui. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e tá na mão novo Acer Nitro V com a RTX 4060. Vamos lembrar que quando lançou o Acer Nitro V, a gente já foi o primeiro canal do Brasil a trazer vídeo dele. Quando lançou o Nitro V de 14 polegadas, nós também fomos. E agora, Nitro V com a RTX 4060, estamos sendo o primeiro canal do Brasil a trazer o vídeo desse notebook. Esse notebook aqui, cara, e agora vai uma crítica aqui, hein? A Acer lança as coisas deles do nada, assim, ó, do nada eles lançam um produto novo lá no site, não avisa pra ninguém, não faz evento, não posta uma foto no Instagram, a gente não sabe. Meu, que marketing horrível da Acer. Se alguém da Acer tá vendo esse vídeo, meu, vocês precisam melhorar. É horrível, horrível. Vocês não têm um contato com ninguém, vocês não soltam uma notícia, enfim. Lançou esse produto aqui, ó, esse aqui é o Nitro V, que agora mudou um pouquinho o design, eu acho, pelo menos é o que diz as fotos, né? Que não tem nem como saber, porque os caras não liberam nada pra gente saber. Enfim, lançou do nada ontem, eu tô gravando esse vídeo aqui, é uma quarta-feira, lançou na terça-feira, eu comprei lá no site, já chegou hoje, chegou muito rápido, então péssimo marketing da Acer, porém, ótima entrega, viu? Comprei no próprio site da Acer, a gente mandou lá no grupo de ofertas, se liga só, quem tava lá já conseguiu pegar, por quê? Porque esse notebook já esgotou e agora voltou de novo em estoque. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo ele vai estar em estoque ainda. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Por enquanto, no momento que eu tô gravando, só tem no site da Acer, mas eu acho que vai chegar também no Mercado Livre depois. Então, aonde tiver mais barato e aonde tiver estoque, eu vou deixar aqui na descrição pra você. Então, vocês viram aí no grupo de ofertas, se você não tá, entra no nosso grupo de ofertas, o link tá aqui embaixo. Mandamos lá e eu paguei R$ 6.500 nesse notebook. O que é um absurdo, porque é um notebook com a RTX 4060, é surreal. Porque se você for parar pra pensar, os notebooks mais baratos com a RTX 4060 custam por volta dos R$ 8.500, R$ 8.000. Esse aqui tá R$ 6.500, mas a gente já sabe, é um Acer Nitro, então a RTX dele vai ser capada, mas quão capada vai ser? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bora abrir então, tá aqui ó, a caixona bonitona dele, vocês estão vendo? Vamos abrir aqui, tirar o plasticão. E sem enrolação nenhuma. Inclusive, se vocês tiverem ideias de vídeos com esse notebook, por exemplo, que é um comparativo dele com outro, comenta aqui embaixo que eu vou trazer os comparativos que vocês quiserem, beleza? Mas vamos lá, tô ansioso pra ver por dois motivos. Bom, primeiro por conta do preço, que é um absurdo de barato se você for parar pra ver. Barato não, né? Que R$ 6.000 não é barato, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, se for comparar com outros notebooks com a RTX 4060, é o mais barato que existe no mercado. Sem sombra de dúvidas. Claro, eu paguei R$ 6.500 nele porque estava em promoção, o preço normal dele estava próximo dos R$ 8.000, né? 7.500 e pouco. Mesmo assim, é mais barato que a concorrência, né? A caixa é normal, ó, caixa da Acer, padrão. Aqui tem o lacrezinho, vamos tirar aqui o lacre. Vou tirar com o dedo mesmo aqui, ó. Pronto, tá tirado o lacre. E vamos abrir. Abre dessa forma aqui. Pronto, aqui nós temos a fonte, que é muito bom da gente olhar para ver se é mais forte ou não do que as outras versões. E, ó, a fonte agora tem até um escrito Acer. Nossa, e tá muito leve essa fonte. Ah, mudou a marca da fonte. Ó, mudou a marca da fonte. A fonte dos Nitro não era essa marca aqui. Mudou a marca da fonte. E é uma fonte de 135 watts. Então é a mesma quantidade de watts das outras versões. Então, a gente já sabe que essa placa de vídeo dele vai ser limitada, mas não quer dizer que não seja bom, afinal de contas, além de uma RTX 4060, esse notebook tem um i9, pois é, e 16 GB de RAM, então, assim, vai ser mais forte que a versão com a RTX 4050, com certeza, vamos ver quão mais forte ele vai ser e também quão mais fraco ele pode ser em relação aos concorrentes, né? Vamos tirar aqui as proteções e tá aqui, nossa! Muito bonito! Vocês estão vendo? Olha, mudou o design. Conseguem ver? Mudou o design da tampa traseira aqui, dos riscos. Calma aí, deixa eu ajeitar essa mesa para mostrar para vocês. Olha só que notebook bonito. Não sei se vocês conseguem reparar, mas olha só. Ele mudou bastante aqui, ó. Agora a gente tem os riscos num formato diferente e em cores diferentes. E fez com que essa tampa traseira ficasse mais limpa ainda, mais sóbrio ainda. Eu tenho até aqui, ó, o Nitro com a RTX 4050, que é o formato padrão. E olha só a diferença, ó. Esse aqui é o Nitro que a gente já tá acostumado, RTX 3050 ou 4050, tá vendo? A cor predominante é o azul e cinza. Agora aqui, ó, a gente tem uma cor predominante mais vermelho, ó. Eu achei que ficou mais bonito. Quanto menos risquinho aqui, eu acho melhor. Bom, de resto aqui,
Não sei se eu percebo mais nenhuma diferença, aparentemente não. As conexões são todas iguais, é tudo a mesma coisa. A saída de ar aqui atrás, igualzinho. Vamos abrir aqui ele e vamos dar uma olhada se muda alguma coisa ou se não muda. Bom, aparentemente não, né? Teclado também. Acredito eu que tá igual. Não sei se vai ligar sem conectar na tomada. E aqui tá a diferença, ó, i9 e RTX 4060. E esse i9 dele, inclusive, é o i9 13900H. E como eu falei, já vem com 16 GB de memória RAM e a gente já sabe que o Acer Nitro dá pra fazer upgrade. E essa versão que eu comprei aqui já vem com Windows, então muito bom mesmo o preço, né? Bom, o que eu vou fazer agora vou conectar ele na tomada para poder ligar ele, vou configurar ele e vou testar. E já volto para vocês com os testes, para a gente ver a performance dele e principalmente para a gente comparar com concorrentes dele. Quem são os concorrentes dele? Bom, um dos concorrentes é, por exemplo, o Acer Predator Helios Neo 16, mas calma, mais ou menos, né? Apesar de ser também da Acer, o Predator é uma linha mais gamer, uma linha mais pesada, maior, tem mais performance, então certeza que o Helios vai ser mais forte do que ele, até porque o Helios é mais caro também. Mas ele é um notebook com RTX 4060, então a gente vai comparar com outros notebooks, né, com RTX 4060 também, e vamos comparar também com a versão com RTX 4050 e ver quanto de diferença faz, será que vale mais a pena ir nesse ou não? Bom, já volto e tudo que custa pra você é só um like nesse vídeo, como eu falei, link pra você comprar ele tá aqui na descrição, e como muitos de vocês sempre perguntam, né, Felipe, o que você faz com esse monte de notebook? Bom, às vezes eu até vendo eles depois de gravar o vídeo por um valor bem mais baixo. E sei que vocês sempre perguntam, às vezes eu anuncio lá no Instagram, @lipmalstar, ou às vezes eu também anuncio lá no grupo de ofertas. Então me segue no Instagram e entra no grupo também pra você ficar ligado lá. Quando eu vendo, eu sempre vendo por lá. Mas bom, sem enrolação, bora configurar, fica com os takes deles aí e eu já volto. Pessoal, tamo de volta, já passou um dia. E aí, vocês gostaram desse design novo ou prefere o design das versões mais baratas? O que você acha? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Bom, estamos aqui então com o Acer Nitro V15 com a RTX 4060. Eu quero começar falando pra vocês das diferenças e logo de cara, eu sei que tá todo mundo ansioso pra saber da performance, presta, não presta, é capado, não é capado, eu já vou adiantar algumas coisas aqui pra economizar o seu tempo. Ele é capado, ok? A RTX 4060 que a gente tem aqui não é full, ela não tem 140 watts, como tem as RTX 4060, por exemplo, do Predator. Inclusive, ele não concorre, na verdade, com o Predator. Eu tinha falado isso no começo do vídeo, mas agora testando, eu comecei a entender mais para quem que é esse notebook. E vocês vão ver que ele concorre muito com notebooks que tem RTX 4050 full. Por exemplo, o Asus F16, o TUF F16, que inclusive vai sair vídeo semana que vem aqui no canal. Porém, ele tem vantagens e desvantagens em relação a esses notebooks. Vocês vão entender para quem que ele é. É sim um notebook interessante, mas você precisa ter consciência do que você está comprando, pra você não comprar errado, belezinha? Bom, então vamos lá. Primeiras diferenças, né? A gente tem aqui agora que já está diferente essas linhas, então a gente tem aqui as linhas estão um pouco diferentes, como vocês já viram no take, já viram no começo. Agora, uma coisa que não mudou muito foram as conexões, olha só. Como eu já falei lá no começo, nós temos a RJ45 de internet, saída HDMI, duas USBs tipo A, e essa USB tipo C dele é Thunderbolt. Então assim, melhor que tem, transmite mais de 40 gigabits por segundo, além disso transmite imagem, dados e carrega o notebook. Na outra lateral, nós temos a conexão USB tipo A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, isto não mudou, ok? Agora, quando a gente abre aqui o notebook, a gente já tem algumas mudanças, que são... O teclado, na verdade, é a única coisa que mudou. A tela é a mesma tela que a gente já está acostumado, tá? A gente tem aqui uma tela de 15 polegadas, 165 Hz, isso aqui é padrão. Agora, uma coisa que mudou tá aqui, ó, o teclado. Na verdade, não o teclado em si, mas a iluminação do teclado. Vocês não vão conseguir enxergar daí, eu vou tentar mostrar um pouco para essa câmera, não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas este teclado dele é retroiluminado, como já era antes, mas agora a retroiluminação é laranja. Pois é, deixou de ser branca, foi para laranja. Eu achei que combinou mais. Isso é muito gosto pessoal, vai ter pessoa que vai gostar, vai ter pessoa que não vai gostar. Mas o software da Acer e essa assinatura da Acer Nitro tende a ser mais vermelho, mais laranja, então eu achei que ficou combinando mais. Inclusive, no próprio software, né, o NitroSense, nós temos aqui um botão no próprio teclado, que quando você aperta, ele abre o NitroSense, que é o software da Acer, ó. E o software da Acer já é todo aqui, ó, todo laranja, tá vendo?
Então ele está combinando. Inclusive, falando já do software, né? Tá aqui o software, não tem como configurar o RGB do teclado, porque ele não é RGB, ele só é laranja mesmo, mas dá para você ver algumas coisas aqui, como temperatura da CPU, da GPU, do sistema, algumas informações. A ventoinha, dá para colocar ela no automático, no máximo, inclusive, olha só. Esse é a ventoinha no máximo. Nossa, faz bastante barulho, né? Mas o ponto positivo é de que dificilmente essa ventoinha vai ficar no máximo, tá? Mais pra frente vocês vão ver. Coloquei aqui agora no automático, ele vai demorar um pouco pra acalmar elas aqui. Essa ventoinha só fica no máximo quando está utilizando 100% do processador em algumas situações específicas, como renderização 3D, renderização de vídeo. Mesmo assim, ela não fica nesse barulhão não, tá? Ele é um notebook que faz mais barulho do que a concorrência, mas enfim, mais pra frente eu já falo do barulho dele também. Bom, então tá aqui o software, dá para fazer algumas coisinhas nele, dá para você fazer algumas definições aqui de bateria, proteção de bateria, isso aqui a gente já tinha antes, né? A tela dele também, ó, deixa eu aumentar um pouco o brilho para vocês verem, então tá aqui, ó, brilho no máximo agora da tela, melhorou um pouco aqui, né? Ficou bem melhor de ver. Então, em relação a isso, tá padrão. E essa tela dele é realmente a mesma, é 45% NTSC, tem 300 nits de brilho, contraste 1000:1, Full HD, 165 Hz e IPS. Bom, aí eu já acho uma coisa que eu queria fazer essa crítica aqui. Poxa, poderiam ter colocado uma tela 100% sRGB, como é no Lenovo Lock Essential, por exemplo. É um notebook que vai ser muito utilizado para trabalho. Eu acho que poderia ter uma tela 100% sRGB. Né? Fica aqui essa crítica. E a crítica também, já vou reiterar a crítica que eu fiz no começo do vídeo, que a Acer necessita melhorar o marketing deles, porque é horrível. Eles lançam um produto, não tem banner no site, não avisam ninguém, a gente nem fica sabendo que lançou. E foi a mesma coisa quando eles lançaram o Acer Nitro V14, aquela versão branca que a gente fez, vocês estão vendo aí bonitão. Muita gente nem sabe que existe esse notebook. Tudo bem, eles lançaram, deram 20 unidades lá no site, já esgotou, mas poderiam ter colocado lá um aviso melhor de que foi lançado. Esse produto aqui ainda está em estoque, então é um produto que tem para você comprar e simplesmente os caras não divulgam. Mas tudo bem. Então, bom, tela é ok, porém, nesse quesito de notebook dessa faixa de preço, a gente está falando de mais de R$6.000, poderia ser uma tela 100% sRGB. Isso não faz diferença para todo mundo, vai ter pessoas que sim, faz diferença, quem trabalha com vídeo muito profissional, quem trabalha com imagem muito profissional, vai fazer diferença. Não é uma tela ruim, tá? Dá para você editar uma foto, dá para você editar um vídeo tranquilo nessa tela aqui, mas nessa mesma faixa de preço, até um pouquinho mais barato, nós já temos notebook 100% sRGB, então isso poderia ser melhor, ok? Porém, de resto, a gente já está acostumado, é a mesma construção, tudo igual. Também é um notebook que aceita upgrade de memória RAM. Quando você abre ele, é a mesma interna que a gente já tinha no Acer Nitro V, que vocês estão vendo aí. Então tem slot extra para você colocar. Ele já vem com memória RAM DDR5 e tem um slot extra, tá? Nesse caso aqui, 16 GB de RAM é uma memória de 16 GB, o que é muito bom. Se você quiser fazer upgrade, você só precisa de mais uma memória de 16 GB, você coloca aqui e você vai ter 32 GB de memória RAM. Bom, falando também então já da performance, já que a gente viu que de resto é basicamente tudo a mesma coisa, né? Bateria também, mesma coisa. Nos meus testes eu vi que dura 3 horas e meia, então a mesma bateria que a gente já tinha antes, né? No uso básico, 3 horas e meia do uso real. Você vai ver que no site eles falam que dura 5 horas. Não dura, gente, 5 horas, tá? Mas umas 3 horas e meia você consegue usar ele sim. Bom, agora, de resto, né, como eu falei, é a mesma coisa. O que muda é o hardware, né? Então aqui, ó, a tela abre até esse ângulo, olha só, olha aqui de ladinho pra vocês darem uma olhada. Ela abre dessa forma, e quando você abre a tela, ele levanta um pouco o notebook, tá vendo? Então você está utilizando ele dessa forma, ele levanta. Ah, a saída de ar também, ó, tudo igual, é o mesmo design, né? Eles aproveitaram tudo igual que a gente já tinha. Bom, agora o que muda é isso daqui. Nós temos um i9, é o i9 13900H, 6 núcleos de performance, 8 de eficiência e 20 threads. Além disso, uma RTX 4060. E a RTX 4060 limitada a 75 watts. Pois é, não tem segredo, né? A gente viu o carregador no começo do vídeo. Poxa, se o carregador é 135 watts, não tem como esta placa de vídeo consumir 140 watts, por exemplo, que é o que consome as placas full, que são aquelas placas que não são capadas. Por exemplo, do Predator Helios Neo 16, do TUF F15 com a RTX 4060. Esses dois já passaram aqui no canal. Por isso, esse notebook não concorre com esses aí. Por isso ele é mais barato. Mas com quem que ele concorre? Ele concorre com notebooks que tem RTX 4050 Full. Porém, você tem que lembrar o seguinte, eu quero fazer uma analogia bem básica, de uma forma que você possa me entender, para você que não é muito nerd da tecnologia, para que você entenda de forma básica.
Toda placa de vídeo, ela, se você tem uma RTX 4060, outra RTX 4060, elas são iguais. A RTX 4060 ela é um processador e ela tem quantidades de núcleos de processamento lá dentro. Uma RTX 4060 tem mais núcleos do que uma 4050, isso é fato. Portanto, esse notebook aqui tem mais núcleos do que qualquer outro notebook com a RTX 4050. Então, em algumas situações, ele vai ser melhor do que qualquer notebook com a RTX 4050 porque ele tem uma 4060. Porém, uma analogia muito básica é o seguinte, essa RTX aqui dele não libera 100% da potência. É como se você tivesse um carro, esse daqui é um carro que tem 300 cavalos de potência. E aí você tem, por exemplo, o TUF F16 com a RTX 4050. Ele é um carro que tem 200 cavalos. Então aqui nós temos 300 cavalos, lá nós temos 200 cavalos. Você fala assim, ah, esse aqui é mais forte. Porém, esse daqui é limitado a 150 km por hora, enquanto aquele outro lá vai até 250 km por hora. Deu para entender? Esse aqui é um carro mais forte, mas quando ele chega em 150 km por hora, ele limita, não dá para passar disso. Enquanto lá, a gente consegue passar. Qual que é a diferença disso? Em algumas aplicações não muito pesadas ou que principalmente utiliza muito núcleo da placa de vídeo, esse notebook sai na frente porque ele tem mais núcleos, ele tem mais potência bruta, né, lá dentro. Porém, se não usa especificamente, individualmente cada núcleo da placa de vídeo e sim o conjunto como um todo, você precisa de mais velocidade, vamos dizer assim, aí a versão com a RTX 4050 do TUF F16, por exemplo, sai na frente porque não é capado. Eu sei, ficou um pouco confuso? Eu espero que não. Eu tô tentando ajudar quem não entendeu ainda como que funciona essa questão de limitação da placa de vídeo. Então, aqui nós temos um carro mais forte do que um notebook com a RTX 4050 Full, mas que não vai na mesma velocidade. Deu para entender? Então, Felipe, qual que é a diferença, né? Por que eu preferiria essa RTX 4060 ao invés da 4050? Qualquer notebook com a RTX 4050 Full, ou quase qualquer um, por exemplo, o Asus TUF F16, que inclusive, mais uma vez, vai ter vídeo aqui no canal semana que vem, ele é mais completo. Ele vai ter uma carcaça aqui, ó, a tampa dele vai ser de metal, a tela dele vai ser de 16 polegadas, ele vai ter um teclado RGB, ele vai ter coisas a mais. E além disso, uma RTX 4050 que é full. Só que, em algumas situações, este notebook sai na frente. Por exemplo, você precisa mexer com IA, inteligência artificial. Você vai programar com IA ou fazer alguma aplicação com IA. Esse notebook aqui é melhor, porque ele tem mais núcleos. Essa RTX dele tem mais núcleos, então não importa se o TDP é menor. O fato de ter mais núcleos faz dele melhor, ok? Ou então, por exemplo, você vai fazer um render 3D, você vai renderizar um vídeo. Essa placa de vídeo também tem mais núcleos para isso. Isso importa muito mais. Aonde vai fazer diferença negativa? Na hora de jogar. Porque na hora de jogar não importa somente a quantidade de núcleos, mas o quanto de potência máxima o computador consegue entregar. Na hora de jogar, um notebook com RTX 4050 Full vai ter uma performance muito parecida com este daqui. Agora, com uma diferença. As versões, por exemplo, do TUF F16, que eu falei que é um grande concorrente dele, porque o TUF F16, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá custando entre R$6.500 a R$7.000, que é o mesmo valor desse aqui. Vocês estão vendo aí o print no Mercado Livre. Vou até deixar o link dele aqui na descrição também. Só que, como eu falei, ele é mais completo, ele tem uma tampa de metal, ele tem uma coisinha a mais, mas você perde em não ter tantos núcleos. Então, você precisa ver o que você precisa. Na hora de jogar, eles são muito parecidos. Talvez valha a pena ir no F16, porque você tem uma construção melhor. Agora, se você precisa para trabalho, talvez este daqui seja uma opção melhor. Afinal de contas, ele é mais portátil. Qual que é a vantagem do Nitro, né? A gente tá falando de um notebook leve, pesa 2,1 kg. É um notebook pequeno, então a escolha da Acer de não fazer ele com 16 polegadas e sim com 15 é priorizar a portabilidade. Ela vê que isso é uma coisa que as pessoas preferem muito. Então, ele é mais portátil, mais fino, mais leve, né? Bem mais fino e mais leve do que um F16, por exemplo, né? Então, inclusive, vocês querem um comparativo dele com o TUF F16? Se vocês quiserem, na semana que vem, quando chegar o meu TUF e eu fizer o vídeo dele, dá pra fazer um comparativo com esse daqui, que eu acho que isso sim é uma boa coisa de comparar, tá? Bom, como eu falei, além disso, ele também tem um i9, né? Isso aqui também é ótimo, então é um melhor processador da linha Nitro, tá? A gente já tinha Nitro com i5, com i7 e agora com i9. Muito bom também. Beleza, Felipe, mas no que isso se traduz? Bom, na hora de você trabalhar, por exemplo, na hora de você abrir o Premiere, obviamente ele vai rodar muito bem o Premiere, você vai conseguir utilizar vários efeitos, inclusive After Effects aqui dá pra usar muito bem. Por quê?
Porque você tem uma placa de vídeo muito boa. A quantidade de núcleos que você tem da placa de vídeo aqui é a mesma quantidade que você tem num Predator de R$ 8.500. É a mesma que você tem, por exemplo, num G16 de R$ 10.000. É a mesma quantidade de núcleos. Não libera 100% da potência que esses aí liberam, por isso que eles são mais caros. Mas você tem a mesma quantidade de núcleos. Então, na hora de você trabalhar como um render 3D, você vai mexer, por exemplo, num Blender, você vai mexer num Premiere, num After Effects, ele vai muito bem. Ele vai conseguir te entregar uma performance muito boa para isso. Você tem muitos núcleos para isso. Além disso, é claro, o processador que nós temos aqui também é muito bom para isso. Tá? Apesar de não ser a melhor linha de processador, né, eu até preferiria que fosse um i7HX do que um i9 900H, mas, mesmo assim, é um processador também com muitos núcleos, muitos threads na hora de fazer o render, ele vai muito bem. O Premiere, por exemplo, naquele teste padrão que a gente faz aqui, naquele vídeo de 3 minutos, com vários efeitos, várias transições, estabilizador de distorção, entre outras coisas, ele renderizou esse vídeo de 3 minutos em 1 minuto e 19 segundos, tá? Isso aqui é realmente um bom tempo. 1 minuto e 19 segundos é excelente. Para efeito de comparação, um MacBook Air M4 renderizou o mesmo vídeo em 1 minuto e 35 segundos. Eu tô comparando com o Mac porque a gente tá falando de para trabalhar, né? E o Mac para trabalho, principalmente com vídeo, é excelente. Esse aqui é um notebook que consegue entregar mais performance do que o Mac M4, que é um notebook muito focado em multithreading, né, em multitarefa. E isso a gente consegue por conta da RTX 4060 e também, claro, principalmente também, né, do i9 na hora de fazer o render, ele conta muito na hora do render. Então, muito bom para isso. Além disso, se você vai utilizar, por exemplo, para render 3D, eu testei aqui o Blender, que faz um render 3D, tanto na questão do processador como da placa de vídeo. No Intel i9, a gente conseguiu 206 pontos no Blender. Para você entender o nível da diferença, no caso do Acer Nitro V com a RTX 4050 e o i5 13420H, ele faz 129 pontos no Blender. Então, olha só a diferença, realmente muita diferença. Inclusive, no caso do Asus TUF F15 com o i7 13620H e a RTX 4050, ele também faz mais pontos. O Asus faz 185 pontos. E na verdade, esse i9 se saiu melhor até mesmo do que o i7 12650HX do Lenovo Lock com a RTX 4050, que fez 186 pontos. Então realmente é um excelente processador. Eu acho ótimo, não tem muito o que falar, para render, para trabalho é muito bom. Agora falando de renderizar 3D com a placa de vídeo, no caso do Blender também, essa RTX 4060 dele conseguiu 2.693 pontos. E agora sim, para efeito de comparação de uma RTX 4060 Full, por exemplo, o Lenovo Slim 5 com o i7 e a RTX 4060 fez 3.296 pontos. Então você pode perceber que um notebook com a RTX 4060 Full faz uma pontuação bem maior. Agora, comparando com o notebook com a RTX 4050 Full, bom, aí semana que vem a gente vai comparar lado a lado com o TUF F16, que é o real concorrente dele, pra gente ver como ele se sai. Então, realmente, para trabalho, ele vai muito bem, não é um notebook que tá esquentando muito, não tá fazendo muito mais barulho do que já fazia, claro que ele faz bastante barulho, mas é a mesma coisa que a gente já estava acostumado. Agora, e na hora de jogar? Bom, e na hora de jogar? Antes da gente mostrar os testes de benchmark, eu já vou adiantar para você. A performance dele é muito parecida com notebooks, como eu já falei aqui no vídeo, com a RTX 4050 Full. Bom, estamos aqui agora então com o The Last of Us aberto e vamos lembrar, então a gente tem aqui uma RTX 4060 com 75 watts de TDP. Nós temos um i9 3900H, né? E além disso, o fato de não ter aqui Mux Switch, da gente não ter alguns recursos como Advanced Optimus, faz com que a gente não consiga necessariamente extrair 100% da potência do notebook, tá? Ignora um pouco os dados aqui do lado, porque o dado da placa de vídeo está errado. Na verdade, ele está mostrando a placa de vídeo do processador e não a RTX. Mas o processador em si está certo. O que eu quero dizer aqui, a primeira coisa, na experiência jogando. Faz barulho? Óbvio que faz, é um Acer Nitro, tá? A Acer está melhorando bastante em relação ao que ela era na época do Acer Nitro 5, então o notebook faz muito barulho quando está utilizando 100% do processador, mas quando não está utilizando 100% ele faz sim barulho, mas não é tão absurdo assim. Porém, o barulho não é maior do que as outras versões, tá? Ele não faz mais barulho do que a versão com a RTX 4050 ou 3050. Isso porque ele continua liberando a mesma quantidade de calor, né? 75 watts de TDP da placa de vídeo. Então, em relação a isso, tudo certo. Agora, o que é mais quente nesse notebook é o processador. Porém, ó, nesse momento aqui no jogo, o i9 tá com 70 graus e tá utilizando 70% dele. Eu percebi que é sim um notebook frio em 90% das situações. A única situação que eu percebi que ele esquentou mais foi quando eu estava fazendo um benchmark do Blender, que ele utilizou 100% do processador. Aí sim chegou em 94 graus,
mas isso é bem atípico, né? No uso normal aqui, fazendo os outros testes, isso não aconteceu. Então não se preocupa, de maneira geral ele não vai esquentar tanto o processador. Ó, mesmo nesse momento, utilizando 99% do processador, olha, 100% agora, mesmo assim tá 71 graus. E olha, eu vou ficar quieto para você ouvir o barulho. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Tá sim fazendo barulho, mas não é nada absurdo, tá? Ele só vai fazer aquele barulho máximo dele quando você está fazendo algum teste de benchmark ou renderizando algum vídeo no Premiere, renderizando algum projeto 3D, aí ele faz um barulhão. Jogando, até que não está incomodando tanto não. Ele faz mais barulho do que a concorrência, mas nada que te incomode muito. Então, primeira dúvida já está sanada, não faz mais barulho do que os outros. Questão de aquecimento também, não está aquecendo tanto, mesmo aqui na região de cima do notebook, está bem parecido com o que a gente já tinha, tá? Não tem tanta diferença nesse quesito. E mais uma vez, o i9 está utilizando aqui, ó, 99%, 72 graus. E eu tô aqui rodando a 60 FPS. Eu vou mostrar para vocês a configuração que tá aqui o The Last of Us. Então, se eu vier aqui ó, em gráfico, tá com tudo no alto, ó, tá com preset alto, né? Claro que eu poderia deixar ainda muito alto, tem a pré-definição muito alto ainda, mas está na pré-definição alto. E deixa eu ver aqui a questão de visualização, né? Tá em Full HD, obviamente. Tá com o V-Sync desligado. E deixa eu ver se tá com o DLSS e tá com o DLSS ligado. Então o DLSS está aqui ligado. E esta é a realidade aqui, ó. Jogando com gráfico alto, um jogo de última geração, né? The Last of Us Parte 2 Remaster aqui, o mesmo que tem no PS5, né? A versão que saiu agora para PC, tá rodando a 60 FPS, quer dizer, é um computador capaz de rodar qualquer jogo hoje em dia com gráfico alto, Full HD a mais de 60 FPS, o que é ótimo. E basicamente, esse aqui é a realidade. Agora, a gente vai continuar testando para ver como que é. Vou tentar fazer um vídeo aqui também, jogando com ele, né? Aquele vídeo POV, quer que eu faça? Se quiser eu vou fazer aquele vídeo que mais ou menos uns 30, 40 minutos de vídeo, testando realmente os jogos e jogando na prática pra gente ver. Mas agora, bora pro benchmark pra gente comparar, que não vai ser realmente a realidade aqui jogando, né? Mas os benchmarks são muito importantes pra gente comparar a questão de potência com os outros modelos. E bom, vocês viram, na hora de jogar, bom, tranquilo também, né? A gente realmente tem que comparar lado a lado depois com uma notebook com a RTX 4050 Full, mas vamos agora ver os testes de benchmark. Bom, um jogo que eu comecei testando aqui foi o Black Myth Wukong, sempre em Full HD, gráfico médio, DLSS ligado. No caso do Black Myth, eu liguei o Frame Generation. Afinal de contas, a gente tem uma RTX 40 aqui e dá pra usar tudo que tem, né? Então, por que não usar? Ele conseguiu 130 FPS de média, que é bastante coisa. Depois compara com os outros notebooks que a gente já fez vídeo aqui. Realmente isso é bem legal. Além disso, no Horizon Zero Dawn, por exemplo, mesma coisa, Full HD, gráfico médio, a gente conseguiu 105 FPS de média. Isso também é bastante coisa. Vamos comparar com o Acer Nitro V com a RTX 4050, que é um degrau abaixo desse. No mesmo jogo, no Horizon, ele faz 86 FPS de média. Então, você tá pagando mais, mas você tá levando muito mais também, ok? Agora, vamos falar de um jogo que, vai utilizar realmente essa potência. Red Dead Redemption, que é um jogo pesado. Eu coloquei aqui com gráfico no Ultra, tudo que dá, o mais alto possível. Full HD, DLSS ligado no modo qualidade. Bom, rodou, óbvio que rodou. Rodou muito bem. E eu fiz o teste de benchmark nele também. E a média do benchmark ficou excelente, realmente muito jogável. Ele fez uma média de 83 FPS. Tudo no Ultra, Full HD e DLSS no modo qualidade, com mínima na casa dos 47. Então, sim, esse aqui é um notebook que dá pra você jogar qualquer jogo que tem hoje em dia com gráfico alto, até mesmo com gráfico ultra, se você quiser, claro, ligando o DLSS, obviamente, né? Mas isso aí é como qualquer outro notebook. Então, tá sim muito aprovado, ele tem sim o seu mercado. Não pague R$ 6.500, R$ 7.000 e ache que você está economizando e levando algo que é a mesma coisa do que um Helios Neo 16. Não é isso. Você não está levando um notebook com a RTX 4060 Full. Você está levando um notebook que é um pouco melhor em relação à performance do que um notebook com a RTX 4050 Full. Mas você está levando um notebook que é um pouco melhor em performance, mas está economizando em construção e em recurso. Um ponto negativo desse notebook é, mesmo se a gente abre aqui o painel da NVIDIA, ó, vou mostrar aqui para vocês, a gente consegue ver aqui ó, que ele tem um TDP de 75 watts, mas não só isso. No painel da NVIDIA nós não temos nenhuma opção de NVIDIA Optimus, nós não conseguimos selecionar a tela dele como única da placa de vídeo. E ele também não tem Mux Switch, isso é um ponto extremamente negativo, o que realmente mostra pra gente que esse notebook, apesar de ser um notebook gamer e serve muito bem para jogar tudo, ele é um notebook muito focado para quem quer trabalhar. Porque se fosse realmente gamer, ele ia ter o Mux Switch, que é um switch dentro da placa de vídeo que a gente desliga a placa de vídeo do processador e utiliza só a placa de vídeo dedicada ligada nessa tela. Assim você tem muito mais performance, você não tem delay.
Você não tem, por exemplo, uma perda de performance por conta do conflito entre as placas. Ele não tem NVIDIA Optimus, ele não tem Mux Switch, coisa que o Stuff tem, por exemplo. Então, realmente, ele serve para game, mas ele não é focado em gamer, ele é focado para quem quer trabalhar. E nisso, ele ganha. Ele tem mais performance e é mais fino e mais leve. Concorda comigo? Não concorda? Se você se interessar, o link dele tá aqui embaixo. E comenta aqui tudo que você achou do novíssimo Acer Nitro V com a RTX 4060. Tamo junto, galera. Links aqui na descrição. Deixa aqui nos comentários o que você achou e as próximas sugestões. Tamo junto, valeu e falou!